Vamos para a nossa 7ª aula do curso de Astrologia Não Seja um Desastrado. Hoje nós vamos falar sobre os planetas e os deuses em nós. Então, isso eu trago da época da escola, né? Que para a gente saber a ordem dos planetas lá no sistema solar, a gente pode usar a seguinte frase: minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Você já deve ter ouvido falar isso. Isso vai dar a ordem dos planetas lá no sistema solar, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, estes são os planetas que regem os signos e eles vão trazer aquela tendência, aquele Deus que existe dentro de nós, que nos ensina algo, que traz alguma potência ou que traz alguma força para a nossa vida. Então, o Sol e a Lua, eles são luminares, né? Eles são planetas que a gente caracteriza como planetas pessoais. Então o Sol, ele fala sobre aquilo que você precisa buscar na sua vida. O Sol é o astro-rei, né? Então quando você vai em direção ao seu Sol, que é aquele signo do seu nascimento, quando a gente fala eu sou leão, fulano é escorpião, isso representa que o Sol dele está naquele signo no momento do nascimento. Então isso é uma parte, e esse é o vir a ser, é a busca pela iluminação daquela pessoa, daquele ser, daquele indivíduo. Então o Sol é aquilo que eu preciso buscar iluminar na minha vida. A Lua, ela já fala sobre as nossas emoções mais profundas, então tem a ver com o nosso inconsciente, com aquele lugar confortável, aonde eu me protejo, mas quando eu tô na Lua, eu não estou caminhando em direção ao Sol. Então muitas pessoas que muitas vezes sofrem de depressão, ou não conseguem se encontrar, ou acordam muito desanimadas, ou vivem uma vida muito desanimada, pode ter certeza que você está vivendo o seu aspecto lunar tão somente. Então você está sobrevivendo, ou seja, você está morrendo aos poucos. Você está ficando demais lá naquele útero materno e você vai morrer, né? Então você precisa se iluminar, você precisa entrar em contato com o aprendizado do mundo para que você possa ir em direção ao seu Sol. Essa é uma caminhada básica, né, que a gente precisa fazer na nossa vida e na nossa jornada evolutiva. Só que não é uma linha reta, né? Ela é uma coisa louca, assim, a gente vai encontrando um monte de coisa no caminho, tá? Então a gente vai falar sobre cada um dos planetas que existem dentro de nós como um deus e um aspecto da nossa personalidade. Então o primeiro, Mercúrio. Mercúrio, ele faz uma correlação com Hermes. Hermes é aquele deus, Mercúrio, que tem as asinhas na sandalinha. Então, né, que ele voa, ele é rápido, ele é o mensageiro. Então, aonde a gente tem Mercúrio no nosso mapa, a gente tem o dom de comunicar, a gente tem o dom da troca. Por isso ele é o regente de Gêmeos e ele também é o regente de Virgem. Gêmeos é um ótimo comunicador, é um ótimo aprendiz, é aquele que vai buscar informações. E Virgem já é aquele que consegue concretizar, organizar essas informações, trazer para o papel, fazer acontecer, né? Então, aonde a gente tem Mercúrio, a gente vai entender a forma como a gente se comunica e faz as nossas trocas com o mundo, porque ali a gente tem essa sandália com asinhas. Vênus é Afrodite, então a Vênus ela é super feminina, ela vai falar sobre o amor, né? Sobre o feminino que existe em nós, o princípio feminino que existe em mulheres e homens. Essa é a forma como a gente se relaciona com o outro, o que a gente espera do outro. E também fala sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa capacidade de negociação para ganhar dinheiro, para ser próspero na nossa vida, né? Então, quando a gente quer prosperar e quando a gente quer que os nossos relacionamentos sejam prósperos, a gente precisa estudar a Vênus e tentar trazer o aspecto luminoso dela para nossa vida, que é essa Afrodite, né? É essa filha de Gaia com o céu. Então, é a junção do céu com a terra. É quando você já consegue se entender, dominar a sua mente para que você consiga realmente manifestar aqui na Terra coisas positivas dentro daquilo que você realmente está escolhendo, sem os véus de Maia, que são os véus da ilusão. A Terra, ela está no centro do mapa, então é onde a gente habita,
né? Então nós somos os seres terráqueos. Terra é Gaia, é a mãe Gaia, é a mãe natureza. Marte, que é Áries, o deus da guerra. Então, na verdade, aqui a gente tem o nosso guerreiro. Aonde a gente tem Marte, a gente vai poder entender, a gente vai poder estudar e até modificar, né, a forma como a gente decide, como a gente escolhe as coisas, como a gente luta pelas coisas na nossa vida. Eu costumo dizer assim que muitas vezes a gente vai, por exemplo, numa loja e a gente vê um monte de sapato naquela loja. E aí a gente entra assim, e nossa, quantos sapatos, né? A nossa Vênus, ela vai olhar assim, ela vai se apaixonar, ela vai dizer, nossa, eu amei aquele vermelho, todo diferentão, né? E aí, de repente, vai vir ali o seu Mercúrio, que a sua mente ele vai dizer, bah, mas esse aí é duro, ele não é muito bom para você trabalhar. E aí você vai ficar em dúvida entre o que você vai comprar. Então vem o seu Marte, que é esse Áries, e diz assim, é esse, compra esse, é isso que você precisa, deu, ponto, acabou, né? Então o nosso Marte, ele vai determinar esse aspecto da nossa ação. Júpiter, ele representa Zeus, o deus do Olimpo. Então aqui é onde a gente se conecta com a abundância na nossa vida. É onde a gente vai conseguir transcender as dificuldades da matéria, as limitações da nossa mente. A gente vai precisar expandir a nossa consciência e isso a gente consegue através dos ensinamentos de Júpiter no nosso mapa. Saturno, ele representa Cronos, que é aquele deus que engolia os filhos, né? Então, Cronos, ele castrou o pai dele, que era Urano na mitologia, e ele passou a engolir os filhos porque ele tinha medo que os filhos fizessem o mesmo com ele para destronar ele, né? Então, na verdade, Saturno representa onde a gente se restringe porque a gente tem uma dívida kármica de algo que a gente errou lá no passado. Por isso, Saturno também representa o Senhor do Tempo, que é aquilo que a gente traz além da dimensão do agora, né? Aquilo que está guardado dentro de nós. Então, aonde a gente tem Saturno, vai exigir de nós que a gente amadureça e que a gente lide com os desafios, para que a gente possa se conectar com Zeus, que é a abundância. Urano, ele representa o caos, ele representa o céu, né? Então Urano ele vai representar aonde eu vou desconstruir, aonde eu vou estar antenado para que eu possa ver, para que eu possa desenvolver em mim a capacidade do visionário e criar algo novo na minha vida. Netuno, ele representa Poseidon, que é o senhor dos mares, que inclusive anda com aquele tridente na mão, né? Tridente é o símbolo de Netuno. Tá? E Netuno ele representa o mundo das artes. Esse tridente, ele foi colocado durante muito tempo e até hoje, né, na mão do diabo, como se fosse uma coisa ruim, mas na verdade ele é o caduceu que Hermes Trismegistus andava, né, na mão, que representava a chama trina, ou seja, tudo no mundo é dual, mas quando eu busco integrar as dualidades, eu encontro um centro onde esses dois pontos se unem e eu preciso me elevar para isso. É a sabedoria do triângulo, né? Então, na verdade, Netuno, ele fala sobre o nosso aspecto mais transcendente, mais espiritual, sobre aquilo que de repente ainda é misterioso e incompreensível e até inominável para nós. É quando a gente começa a desenvolver os mistérios do universo. Mas também no lado sombrio vai falar sobre as ilusões, tá? Sobre as ilusões do mundo. Então, assim, será que é só isso? Será que a nossa vida é só levantar de manhã, pagar boleto, vir para casa, dormir de novo? Será que é só isso, né? Então Netuno ele traz um pouco mais desse sonho para nós. E Plutão, que representa Hades, que é o senhor dos submundos, né, o deus da morte, ele fala justamente sobre a morte e renascimento. Plutão, ele fala sobre os mistérios, então por isso ele também rege o nosso DNA,
né? Se a gente analisar, nós trazemos para nossa vida as informações genéticas de até 7 gerações atrás de nós. E se você parar para pensar, talvez você não saiba o nome da sua bisavó ou tataravó, que está há 4 gerações atrás de você. Por isso que nós temos muita inconsciência, porque a gente não conhece a nossa história, a gente não conhece as dores e os talentos que a gente carrega dentro de nós. Então, aonde a gente tem Plutão no mapa, a gente pode começar a iluminar isso e entender porque muitas vezes eu tenho medo que algo falte na minha vida, porque muitas vezes eu tenho medo de tomar iniciativa para alguma coisa, por que eu tenho dificuldade de me relacionar, por que eu só atraio isso ou aquilo para minha vida. Então, através de Plutão, a gente tem a capacidade de começar a estudar e mergulhar nisso para transformar, para regenerar.